Fala aí, gente. Caímos, voltamos, mas vai dar certo em nome de Yeshua, que o bicho tá furioso, né? Estão me ouvindo, né? Chama o pastor William aí. Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver se o pastor William está aqui já. Faz um sinal para mim. Pastor William Leonardo. Não estou vendo o pastor William Leonardo aqui não. Vou esperar ele sinalizar para mim. Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai, Shalom. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Shalom Adonai, Shalom. Essa é a paz que excede todo entendimento. É a paz que o diabo, quando você entra nessa paz, nessa shalom, o diabo não consegue te acessar, não consegue te preocupar, não consegue te tocar. É nessa paz que nós vamos fazer essa live. Vai ser bom demais. O pastor William já chegou, já tem bastante gente online, então vamos para cima. Vamos para cima. Pronto. O Valdirã aí, meu Deus, tropa de elite já se reuniu. Tropa de elite, osso duro de roer. Amém. Me diga, mestre, minha voz está audível? Então, quando eu não tinha entrado na live, estava te ouvindo muito bem. Para mim agora ficou baixo. Mas vamos lá, vamos seguir. Para mim, não sei para os outros, mas vamos embora. Caiu para todo mundo, então. Eu não sei o que fazer, meu irmão. Toda vez que não, tranquilo. Junto, cai ela, então vou pedir para o pessoal que está na live aí comunicar, por exemplo, que é do Rema e está com o aparelho separado, e lá avisar que a gente mudou para o perfil do apóstolo Ricardo. Quem é da Betel também avisar lá a igreja que está no perfil do apóstolo Ricardo. E vamos embora aqui mesmo, vamos embora. Mas na hora que você entrou, já avisa para todo mundo lá, como se fosse uma live sua. Ok. Aumentei o volume. Ajuda. Tá bom, vamos lá. Vamos embora. Eu estou te ouvindo. Olha. A minha preocupação é mais o povo. Eu estou te ouvindo baixo, mas estou te ouvindo. Não, eles vão finalizar. Eles vão finalizar. Sem demagogia nenhuma. Apóstolo Jefferson, que me acompanha há tempo, sabe. É guerra espiritual. Porque o que eu estou mexendo aqui, gente, é muito poderoso. Porque tira a igreja da religiosidade e leva para a raiz de tudo. Leva para a raiz de tudo. O diabo não quer isso. Então, quando Deus disse assim, haja luz, foi em hebraico. O universo foi criado em hebraico. Deixa eu ver se eu boto aqui para você fixar. O pessoal está falando que está ótimo, então vamos embora. Fixa aí. Botei aí. Então, o universo foi criado em hebraico. Esse é o assunto do livro que eu estou lançando, tá, gente? Os 22 portais, horas de vez. É para você fixar, porque você está no seu Instagram. É verdade, olha só. Jesus. Pronto, vou fixar aqui, obrigado. Então, gente, o hebraico, eu estou falando alto, se vocês acharem que eu estou gritando, me avisem. É todo mundo para ouvir. O hebraico, ele é cheio de mistérios. Cheio de mistério. Vou dizer um mistério do hebraico. A língua hebraica foi escrita pela primeira vez depois que o povo chegou em Canaã. E quem criou a primeira pictografia, o primeiro desenho do hebraico foram os fenícios e os cananeus. Então, quando os hebreus entraram na Terra Prometida e viram os desenhos
eles ajeitaram as linhas, mudaram uma coisinha, mudaram outra e criaram esse desenho que nós temos, que eu vou mostrar aqui para vocês. Só que é o seguinte, mesmo o desenho tendo sido criado dentro da Terra Prometida, o hebraico já existia lá atrás. Abraão falava hebraico, Isaac falava hebraico, Jacó falava hebraico, os 12 falavam hebraico. Entende? E quando Deus desenha as duas pedras dos 10 mandamentos, Deus desenha em hebraico, ainda no deserto. E o mais interessante é, Deus desenha em hebraico para um povo analfabeto. Um povo que muito mal sabia a língua egípcia, que estavam saindo de 430 anos de cativeiro no Egito. Por que Deus cria os 10 mandamentos para um povo analfabeto? Primeiro, porque eles iam aprender a ler. Mas segundo, porque além do conteúdo escrito, havia uma unção muito grande naquelas letras, naquelas palavras, que foram escritas pela mão de Deus. Alguns judeus acreditam que quando Deus desenhou nas pedras, perfurou a pedra para o outro lado. Então, as pedras dos 10 mandamentos eram vazadas de um lado para o outro. Né? E o hebraico, ele tem 22 letras. Eu estava dizendo antes de cair, para quem está chegando agora, que o hebraico é a única língua que existe que é espiritual. O português não é espiritual, o mandarim não é espiritual, o grego, muito menos, o grego é pagão. As pessoas se orgulham de pregar e falam assim, no grego está escrito ágape, no grego está escrito filéu. Grego é uma linguagem pagã. O Novo Testamento foi traduzido em grego, escrito em grego, amém. Mas Jesus falava em hebraico. A oração do Pai Nosso foi em hebraico. Quando Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, ele não está dizendo alfa e ômega. Ele está dizendo, eu sou o aleph e o tav. Eu sou a primeira letra do hebraico e a última letra do hebraico. O aleph, que é esse aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Ó. Esse é o aleph. E o tav, que é esse aqui. Jesus está dizendo o seguinte, eu sou o aleph e o tav. Eu sou a primeira e a última. Eu sou o princípio e eu sou o fim. E o hebraico, quando ele foi desenhado pelos fenícios, Deus usou aquele povo através de uma revelação profética que percorreu dos últimos 3.000 anos ou 4.000 anos e chegou até nós. E é uma revelação. E é isso que eu vou aproveitar o pouco tempo que nós temos para falar para vocês. Veja bem, o que eu vou falar para vocês não é invenção. Isso aqui já existe há mais de 3.000 anos. O que eu vou falar, só estou trazendo a notícia. A primeira letra do hebraico é essa aqui. Vai aparecer para você, possivelmente, o contrário, invertida. Essa letra é o aleph. Ela representa a letra A. O símbolo que deu origem a essa letra, criado pelos fenícios lá atrás, é a cabeça de um novilho ou a cabeça de um boi. A cabeça de um boi deu origem a esse desenho. Já vou dar um spoiler. A última letra, Tav, que é a letra T, a última letra, ela foi criada, é porque ela mudou com o tempo. Ela foi criada representando uma cruz. Uma cruz. Ou uma marca em forma de X. Então, quando Jesus diz, eu sou o Aleph, o Tav, ele está dizendo, eu sou o cordeiro que é levado à cruz. Agora, me diz, isso já estava escrito no hebraico, na língua de Deus, há milhares de anos. Cada letra do hebraico carrega uma unção. E cada letra dessa, ela está no nosso, quase todas as letras estão no nome de alguém. Então, por exemplo, se a pessoa tem a letra A no nome, ela tem um Aleph no hebraico. E tudo que o Aleph carrega é impresso na vida dessa pessoa. E essa pessoa, quando lê, ela diz assim, meu Deus, é verdade. Tem tudo a ver comigo. No meu livro, que eu estou lançando, eu tenho 2 páginas ou 3 páginas para cada letra. Então, quando a pessoa vai lendo as páginas, ela fala, poxa, o R tem tudo a ver com a minha vida. Vou explicar. Então, o Aleph, ele é a letra A, cabeça de um boi. Esse é o desenho. Depois vai vir a letra, deixa eu ver como é que eu arrumo isso aqui. Depois vai vir a letra Bates. Essa letra Bates, ela representa a letra B para nós. Ela significa tenda. Tenda. Muitos hoje te chamam de casa, mas naquela época não existia casa.
existia uma tenda ou um tabernáculo. Então, Bet representa um tabernáculo. Isso também aponta para Jesus. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Quem carrega essa letra também tem código dizendo: você vai ter direito a ter uma casa. Você vai ter direito a ter a sua casa. Todo mundo tem. Mas esse aqui tem uma primogenitura para ter uma casa, porque carrega o bem, carrega a tenda. Então, Bruno, né? Ou palavras que tem no meio do nome a letra B, é isso aí. Essa letra aqui, olha, as coisas vão ficando mais poderosas, hein? Preste atenção. Se quiser, me interrompe, tá, pastor William? Essa letra aqui chama-se Gimel. É semelhante à letra G, terceira letra do hebraico. O Gimel, ele parece a parte da frente de um camelo em movimento. E é exatamente isso. Gimel é o camelo. O que significa isso no hebraico? É um camelo carregando uma carruagem de tesouro. Quando você vai ver na parábola do bom samaritano, que diz que um sacerdote e um levita estavam descendo e viram um homem ferido e não ajudaram. Porque a Bíblia diz que eles estavam descendo de Jerusalém. Descendo fala de quê, pastor William? De queda espiritual. Então tinha um sacerdote e um levita descendo de Jerusalém. Por isso não ajudaram. Agora vem subindo um bom samaritano numa carruagem cheia de dinheiro. É isso aqui. É o Gimel. Com o Gimel, ele consegue ajudar as pessoas. Então é o G. É o poder do G. Daqui a pouco nós vamos chegar no Vav, que é o grande mistério. Essa aqui, a quarta letra do hebraico, é o Dalet. O Dalet, ele significa o seguinte: uma porta encostada. É como se fosse uma porta que sem a parte daqui. É uma porta encostada. Esse Dalet, ele fala sobre decisão. Se você quiser abrir a porta, você vai descobrir o que está dentro. Mas se você não quiser, você vai ficar do lado de cá. Esse é o Dalet. Tinha a brincadeira do Serginho Malandro antigamente, a porta dos desesperados. Você entrava e via o que ia dar, né? Então, como é que nós vemos o Dalet dentro da Bíblia? Jesus trouxe o alfabeto todo na história dele. O Aleph Bet. Lá em Atos, capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para orar. E na porta do templo havia um paralítico que pedia esmola. E Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, tudo que eu tenho te dou, levanta e anda. E empurrou ele para dentro do templo. Entra por essa porta. O que você está fazendo do lado de cá, mendigando a vida inteira? Tem gente que fica do lado de cá a vida inteira, na vida sentimental. Tem gente que fica do lado de cá a vida inteira, na vida financeira. Tem gente que não faz a faculdade porque fica do lado de cá a vida inteira. E não tomou a decisão de entrar por essa porta, que já está aberta. Por isso que ela está encostada. A pessoa fica indo para as campanhas da igreja dizendo assim: eu quero que Deus abra uma porta. Não está fechada. Você que tem que aprender a entrar. Seu Dalet. Vai engrossar no caldo. Essa que parece com Dalet, mas ele tem um risquinho aqui. Essa aqui chama-se rei. E tudo que eu estou falando aqui não é invenção evangélica. Isso vem lá do antigo hebraico, dos hebreus antigos. Rei significa rei! Exatamente isso. Rei! Eu atravessei a porta e agora estou vendo milhares de coisas extraordinárias que Deus tinha separado para mim. O rei fala sobre aquilo que você encontra do outro lado da porta, que só vai experimentar quem tem ousadia de atravessar a porta. Então aqui nós temos uma porta, mas aqui nós temos um portal, onde as coisas se concretizam. Aí nós temos a sexta letra do Aleph Bet, que é essa aqui. Essa letra apareceu na live do apóstolo Jefferson, quando ele estava fazendo a live com o rabino de Israel. Deus desenhou na parede. Vocês viram na live, apareceu o dedo de Deus desenhando. Que letra é essa aqui? Essa letra se chama Vav. Você está sem som, tá, pastor William? Desligou o volume. Eu tinha cortado por causa do barulho aqui. Tá. É o VAV, isso aí eu conheço. Aí eu lembrei, foi que me chamou a atenção de lá. Essa letra aqui, ela significa
ela apareceu na live do apóstolo Jefferson, entende? O apóstolo Jefferson é um apóstolo cristão evangélico, fazendo uma live com um judeu ortodoxo não cristão. E no final da live aparece isso aqui, desenha-se, Deus desenha na live. O que significa o vaso? Essa é um prego, isso é uma espécie de prego, ou de gancho, de estaca, que liga as coisas espirituais às coisas terrenas. Então, quando a Bíblia diz assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. O céu está aqui, a terra está aqui. Mas como é que o céu acessa a terra e a terra acessa o céu? Pelo vaso. Pelo vaso. Porque não era possível, depois do pecado, as coisas espirituais se conectarem a nós e vice-versa. Quando Deus manda Moisés fazer um tabernáculo, Deus manda esticar a lona da tenda e prender com vasos. Então tinha 3 vasos de um lado, 3 vasos do outro, 3 vasos atrás, 3 vasos na frente. Nós vamos ver isso lá em Israel juntos. Tem um tabernáculo, uma réplica perfeita do tabernáculo, preso com ganchos, preso com vasos. E é esse mesmo vaso que prendeu o tabernáculo no deserto, ou seja, coisas celestiais presas na terra, é o mesmo vaso que prendeu Jesus na cruz. Coisas celestiais presas na terra. Curiosamente, cada letra hebraica é um número, porque não tem número no hebraico. Então, Aleph é 1, Beit é 2, Gimel é 3, Dalet é 4, Rei é 5, o Vav é 6, que é o número do trabalho. 6 é o número do trabalho, 7 é o número do descanso, Shabbat. Né? Curiosamente, no hebraico, tem alguns códigos relacionados a isso que eu não tenho como falar. Esse é o número 6. Se você comprar aquele energético Monster, você vai perceber, eu tinha uma notinha aqui, você vai perceber que o símbolo do Monster são 3 vasos. A pessoa não é um risco da unha do monstro, não é. Porque nenhuma unha faz assim. São 3 vasos. É um monstro. Monster. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Escrachado. Né? A energia dada pelo 666. Então, esse é o poder do vaso. Quando você ora a Deus e fala, Senhor, traz o céu na terra, o anjo coloca um vaso para te conectar. Uma pessoa que se desliga do mundo espiritual, ela perdeu essa conexão. O espiritual subiu como um balão, mas o vaso traz de volta e prende. Ok? Deixa eu andar. Essa é a 7ª letra do hebraico, chama-se Zayin. Tem o som de Z. Ela representa uma espada do guerreiro. Então, Zayin significa, eu enfrento os erros. Nada me segura. Eu sou um viking, né? Eu sou um guerreiro, eu sou um valente de Davi. Ela é uma espada. Também representa o facão do agricultor. Porque a mesma espada que traz a vitória na batalha é o facão que traz a provisão para dentro de casa. Então, os judeus entendem que o Zayin, ele é esse facão, ou essa espada. Depois tem essa letra aqui, Hetz, que é uma espécie de CH. Engraçado que o Hetz, ele também é chamado de Shetz, porque o H ou o CH são a mesma coisa no hebraico. Por isso a festa das luzes chama-se Hanukkah, também chamado de Chanukah, porque é o Hetz ou Shetz, é a mesma coisa, o H ou o CH. Então, o Hetz, ele significa uma coisa bem esquisita, gente. O Hetz é uma mulher de pernas abertas. Desculpa a expressão, mas é assim que se entende. O Hetz é uma mulher nua de pernas abertas, esperando uma semente. O Hetz significa, eu sou terra fértil, semeia em mim. O Hetz significa, eu estou pronto para multiplicar a sua semente. Então, quem carrega essa letra é uma pessoa que merece receber sementes, porque ela vai multiplicar, ela não vai ficar com aquilo só para ela. Né? Então, esse é o poder do Hetz. Depois, nós temos, já estamos quase acabando, gente, só faltam 50 letras. Essa aqui, gente, essa aqui é a letra que mais me preocupa. Tá? Essa letra chamada Tetz, ela é bonita, né? Mas ela significa uma serpente guardada em um cesto com tampa. E ela fala sobre o nosso mal interior.
sobre o nosso impulso negativo, Lashon Hara. A nossa língua má, os nossos olhos maus, as nossas atitudes más. Que nós devemos tampar e prender dentro do cesto. Porque senão ela vai aparecer. Então nós temos que conter 24 horas por dia essa serpente. Sabe o que essa letra aqui diz, pastor William? Que a serpente que estava enrolada na árvore agora habita dentro de nós. Aí você fala assim, está amarrado, Satanás. Mas o pecado está dentro de nós. O pecado, a serpente é o pecado. Então, essa letra, por que ela é aberta aqui? Ela parece um círculo aberto. Ó. Porque a serpente pode fugir a qualquer momento. E nós temos que estar sempre fechando. Quer falar, pastor? Não, estou esperando você explicar tudo, que eu acho que é importante. Você está dando essa explicação por cada letra, mas aproveitando, eu fui muito edificado quando foi falado do Vav, e trazendo dentro do contexto bíblico ali, de Gênesis, né? Falando desse significado profético que liga o céu e a terra. Eu achei muito interessante. Eu penso que acho que todos também querem ter acesso, né? Quando falo de portais, eu estou falando de algo que me dá acesso, né? Como que eu posso aplicar o conhecimento do alfabeto grego, esses portais, para eu acessar as coisas espirituais, né? Por exemplo, quando aconteceu ali na live do apóstolo Jefferson, aquele sinal, né, que foi uma chancela, né, de Deus aprovando aquele encontro, aprovando aquela entrevista para aquilo que está para acontecer. E aí, no final, que esse sinal passa, o rastro dela forma a palavra, a letra Vav. Cara, tem tudo a ver. A gente já tinha, por exemplo, no privado do apóstolo, eu já tinha falado com ele, nós estávamos conversando depois da live, que não havia dúvida de que aquele sinal era uma chancela de Deus aprovando a live. Na verdade, aí de repente vem... Oi? Na verdade, a igreja evangélica no Brasil ainda é, em maioria, antissemitista, ou antissemita, como alguns gostam de falar. Ou seja, entende que o judeu ele é um demônio. O judeu matou Jesus. Eu pensava assim. Hoje eu entendo que quem matou Jesus fui eu, o meu pecado. Então, quando nós olhamos com atenção para a parábola do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, ela fala de Israel e da igreja. Porque aquele irmão mais velho que diz assim, eu estou tanto tempo trabalhando aqui, nunca ganhei nada, ele é o judeu, que até hoje trabalha. Inclusive, o culto do judeu se chama serviço. Já o doido, maluco, que vai para a rua, se mistura com os porcos, faz tudo cheio de paganismo, não sabe nem o que está fazendo, bota a árvore de Natal e está tudo bem. Somos nós. Nós não temos nem um pouco do entendimento que o judeu tem. E nós vamos fazendo as coxas. É o filho pródigo. Quando o filho pródigo volta para casa, eu vou explicar o Vav aqui. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai diz assim, bota a roupa nele, rápido. A roupa ali era uma roupa de judeu, que está tratando do contexto judaico. Era um talit e um kippah. Então Deus está falando sobre... Deixa eu usar uma palavra que alguns não gostam, mas vocês têm que olhar com um olho bom. Deus está falando sobre judaizar a igreja. Trazer de volta para as raízes hebraicas. Volta para casa, para o seu lar. Vista novamente Jerusalém. Vista novamente Israel. Porque é do interesse de Deus o que eu chamo de a dança dos dois exércitos. Quando o irmão mais velho e o irmão mais novo descobrem uma maneira de se entenderem, de caminharem juntos. E o que aconteceu naquela live do apóstolo Jefferson com o rabino foi exatamente isso. Um rabino ortodoxo que jamais ia conversar com um apóstolo cristão. E um apóstolo que jamais ia querer conversar com um rabino ortodoxo. Isso já é um milagre, né? Já é algo que prova Deus no negócio, né? Esse é parte do avivamento. E com certeza, e muito provável o sinal
apesar de ter impactado o apóstolo Jefferson, ter nos impactado, mas talvez o sinal foi mais importante ainda para o rabino, né? E o rabino, depois, o apóstolo fazendo a consulta com ele sobre o sinal, ele reconheceu o sinal como sendo um sinal vindo de Deus, né? Então, assim, é muito provável que, além de, claro, para nós que estamos aqui seguindo o apóstolo, crendo em tudo aquilo que Deus tem falado através da boca dele, ver um sinal desse de aprovação de Deus já é algo que nos edifica, né? E também legitima aquilo que o apóstolo tem sido para a igreja do Senhor. Mas quando ela vem para selar e mostrar para o próprio rabino que aquilo que estava acontecendo era um encontro promovido por Yahvé, né, pelo Senhor, isso é tremendo, porque ele já tinha quebrado o paradigma de ter aceito fazer a entrevista para um apóstolo cristão, evangélico. E de repente ele tem esse sinal, até para ele isso foi ótimo, né? Até para ele isso foi ótimo. E tem algo que eu liberei sobre a vida do apóstolo Jefferson, que no momento certo ele vai falar, que a profecia que eu liberei sobre a vida dele, que já cumpriu no outro dia, com certeza esse sinal que o rabino viu, ele trouxe para ele uma confirmação de que aquele encontro foi promovido pelo Senhor. É isso. Então, quando o Vav aparece no meio da live entre um judeu ortodoxo, ou seja, um judeu que não acredita em Cristo, e um cristão, Deus desenhou isso na live. Deus está dizendo, eu estou fixando um no outro. Eu estou conectando Israel. Eu estou fixando um no outro. Eu estou prendendo um no outro. Eu estou conectando Israel à igreja e agora não separa mais. Agora, sabe por que eu estou lançando esse livro? E sabe por que eu estou tentando fazer questão de mostrar o máximo de letra possível aqui na live? Vou explicar. Porque Deus me falou em dezembro que esse ano de 2023 vai ser o ano do resgate da profecia. Deus vai levantar profeta de todo tipo, e não é esses profetas que profetizaram besteira em outubro do ano passado, não. Profeta de verdade, vai ser um alinhamento. Só que Deus vai começar a falar conosco através do hebraico. Vai ter gente tendo visão no hebraico. Que é a língua de Deus. Vai ter gente tendo sonho no hebraico. Vai ter gente que vai acordar de manhã, vai olhar para a areia do quintal, vai ver uma letra em hebraico. Então, deixa eu dar uma dica para vocês. Aprendam, você não precisa falar hebraico, mas aprenda o significado das letras. Porque Deus vai falar dentro do significado das letras. Deus está nos levando de volta para Israel. Tem um versículo na Bíblia, que eu não tenho ele aqui de cabeça, que diz que Deus vai limpar os lábios de todos os homens, para que voltem a falar a língua original. Então, se nós estamos no final dos tempos, Deus vai começar a nos colocar conectados com a língua de Deus, com a língua do céu. É o calendário de Deus e a língua de Deus. Entendeu? Bom, para quem está assistindo a live, até o final o apóstolo Ricardo vai falar do livro. E como ele já está falando aqui da importância de nós conhecermos o alfabeto e os seus significados, os portais e segredos, ele está sendo um canal de Deus para liberar um material para nós que vai nos ajudar nesse entendimento. Então não deixe de adquirir seu livro. Mas eu queria dar uma pincelada aqui em algo que você falou. Até você usou uma palavra que também disse que não é uma palavra que o cristão gosta de ouvir, né, de querer judaizar a igreja, né? E realmente isso soa um pouquinho, incomoda, né, a gente. Eu sei que é isso. Eu tenho uma formação batista, sou formado pelo Batista do Sul, Seminário Batista do Sul. Nós fomos adestrados a ter medo dessas palavras. Exatamente. E assim, eu reconheço que esse evangelho greco-romano que nós herdamos não foi bom para a igreja, porque a gente perdeu muito com a questão justamente daquilo que Deus tinha para a igreja cristã,
que está revelado justamente na linguagem hebraica, né? Em alguns princípios eternos que Deus deu para Israel como modelo, que eu acho que tudo fica mais fácil para a gente entender e quebrar esse preconceito, entender o seguinte: quando Deus escolhe Israel para se manifestar aos homens, ele escolhe Israel como modelo, como um povo modelo para as nações. E a gente também sabe que Israel se perdeu com o propósito, não entendeu muito isso, enfim. Não vou entrar nesse mérito. Mas aquilo que Deus estabeleceu para Israel era modelo, ou é modelo, né, para o homem, né, num todo. E a gente fala cristão porque a gente sabe aí da questão do pecado, a corrupção humana. Então, a gente sabe que quem procura observar a palavra é o cristão, né? Então, enfim, e aí a igreja realmente ela perdeu muito essa raiz, né? E eu creio sim, apóstolo Ricardo, que a gente está vivendo um tempo, né, de alinhamento de Deus, trazer essa consciência, né, sobre os cristãos, de que ela perdeu muito por não ter tido essa origem, né, naquilo que é raiz hebraica. Então eu penso que é importante nós estarmos considerando isso, e aí não seria judaizar no sentido de que nós vamos fazer as práticas judaicas, mas é buscar o que é valor espiritual que Deus liberou para o seu povo por meio de Israel e usufruir dessa bênção como cristãos que muitas vezes não vivenciamos. Vou dar um exemplo prático meu. Eu também não observava as festas bíblicas e também não observo hoje como o judeu observa. Mas quando eu comecei a viver esse tempo de avivamento no meu ministério, que Deus me conectou com o apóstolo Jefferson, através das lives que eu assisti dele, as duas, que ele fala sobre o padrão de Deus trabalhar profético, quando ele fala ali da live do avivamento, né, da história dos avivamentos, e que ali ele começou a falar muito sobre a questão que Israel é o relógio de Deus. Esta compreensão, para mim, foi muito importante. Por quê? Por exemplo, nas festas bíblicas, eu passei a entender que nos dias de festas bíblicas, há um liberar de Deus sobre esses dias. Há uma bênção que Deus libera sobre esses dias. E quero deixar claro aqui para a live que isso é uma compreensão do pastor William, tá? Foi o que eu entendi para mim, para o meu ministério. A partir do momento, apóstolo Ricardo, que meu entendimento se abriu para isso, e eu não fiquei preso ao rito das festas, mas a bênção que é liberada nesses dias, e que eu fiz o primeiro Celebrando Pentecoste mais de 2020, eu falo para ti, o meu ministério nunca mais foi o mesmo, e o avivamento que eu estava vivendo no Ministério Batista Betel, ela saiu mesmo literalmente aqui da região, e por meio das lives isso ecoou, e Deus liberou uma graça sobre o meu ministério no que diz respeito ao avivamento, que eu vejo que foi porque meu entendimento abriu e entrei debaixo desta nuvem de bênçãos. Assim como quando Deus me deu a conferência Avivamento já para o Brasil, eu tive o direcionamento de fazer sempre na semana da festa de tabernáculos. Então, o que eu estou querendo dar aqui, o exemplo meu, é que a partir do momento que eu enxerguei que no período das festas bíblicas havia uma bênção liberada que eu não recebia, que eu deixava de estar debaixo dela, porque eu não tinha o entendimento, eu passei a desfrutar dessas bênçãos. Então, quando a gente passa a ter um entendimento, como por exemplo do alfabeto hebraico, a gente começa a ver que a coisa é muito mais profunda do que a gente
imagina, aí quando a gente fala de novo aqui, e aí eu não tem como não usar o exemplo de novo da live do apóstolo Jefferson, com o Rabino, que acontece esse sinal. E aí, profeticamente falando, representa ligando o céu com a terra. Não tem como você não ver a grandeza e a importância desse sinal na live. E que não foi uma coisa do acaso, que não foi uma coisa da nossa cabeça. Então, só que se nós não tivéssemos este entendimento, nós talvez não teríamos tido a percepção da profundidade espiritual que foi a live. Você concorda? 100%, 100%. Olha só, eu tenho falado uma coisa. Seguir o calendário bíblico, entender o calendário bíblico, os meses bíblicos, primiciar no início de cada mês bíblico e fazer as festas mais perto possível sem judaizar. O que é judaizar? É cultura. O que os judeus desenvolveram como cultura? Exato. Separar o que é bíblico do que é cultura. Né? Fazer isso, quando nós seguimos o calendário bíblico e as festas bíblicas, nós nos alinhamos com o tempo de Deus. Saímos do Cronos, saímos do Kairos e entramos na eternidade. E quando nós estamos no tempo de Deus, as coisas fluem, prosperam. É por isso que dá tudo certo. Entendeu? Agora, o hebraico é a mesma coisa. É o som de Deus, é a língua de Deus. Então, são essas restaurações que nós temos que fazer para Jesus nos arrebatar mais próximos da videira, menos paganizado do que nós já somos. É o mínimo entender a língua de Deus, o hebraico, entender as festas. Né? As festas são extraordinárias, mas é um conteúdo para uma outra live. Então, gente, é isso, não tem muito o que falar. Eu queria mostrar algumas outras letras, mas fica para uma outra oportunidade. Fala, pastor. Por quê? Tu tem compromisso? Não, eu só não quero enfadar vocês. Não. Talvez falar de todas as letras, realmente vai tomar muito tempo. E eu queria que você depois chamasse aí o apóstolo Jefferson, que ele tá com coisas fresquinhas aí, rapaz. Imediatamente. E aí, o que acontece? Se você tem, das letras que você já falou, ou as que você ainda não falou, se você tem alguma coisa assim forte, impactante, para que possa compartilhar do significado, do que essa letra representa para no mundo espiritual, que abre realmente um tempo de favor de Deus sobre as nossas vidas, aproveita e fala. O apóstolo aí. Eu vou finalizar aqui para ele poder falar à vontade. Eu tô escuro um pouquinho aqui, porque eu tô no carro e já tá um pouco escuro aqui em volta. Peço perdão aí. Opa. Amém. Daqui a pouco a gente vai ver a sua face reluzir. Você estava igual lá o Moisés no monte, na glória de Deus. Daqui a pouco ela vai reluzir já. Ó. Pode falar, apóstolo. Cada letra, alguma pessoa se identifica com ela. Então não tem uma letra que é mais impactante. Nós nos impactamos com o Vav porque tinha um contexto para ele. Né? Mas nós temos aí na frente a letra Rush. A letra Rush é a letra dos primogênitos, a letra R. Ela tem uma unção de primogenitura. Uma das letras mais lindas que tem, eu não vou mostrar não, só vou falar, é o Iod. O Iod é uma letrinha pequenininha. É a única letra que é pequenininha. Só que com Iod você escreve Yerushalayim. Com Iod você escreve Yeshua. Com Iod você escreve Israel, Itzhak, Yaakov. Ou seja, as maiores coisas que Deus construiu foi com o menor. É a humildade de Deus. O grão de mostarda. É a letra I ou a letra Y. Né? E a letra P, para finalizar das letras hoje, essa letra aqui é a letra desse ano. Ela é a letra P ou a letra FEI. Porque antigamente a gente falava farmácia com PH, lembra? É porque no original o P e o F é a mesma coisa. Então a letra P e a letra FEI é a letra da boca profética. O símbolo dela é uma boca. O símbolo dela é uma boca. E o que significa o P?
a palavra assertiva, dita na hora certa, do jeito certo. A letra P é a boca do profeta. É a boca de quem fala pouco, mas quando fala, transforma. A letra P é a boca de quem entendeu que da nossa boca sai uma espada, porque nós somos filhos daquele que tem a boca com a espada. E quem se move na letra P pensa muito antes de falar qualquer palavra, porque ele sabe que ele tem o poder de criatividade de Deus. Ele pode construir, ele pode destruir, ele pode dar a vida, ele pode tirar a vida. Eu, por exemplo, pastor William, eu tenho uma unção. Pessoal, Deus me deu isso há muitos anos atrás. Qualquer mulher que não consegue engravidar, eu não preciso orar. Eu digo, vai engravidar, vai ter filho no mês tal, vai ser menino. E a primeira letra do nome que você vai querer botar é essa. Olha, isso já aconteceu dezenas e dezenas de vezes. Uma das maiores profetas que eu conheço está em casa chateada, porque ela quer trabalhar, ela é dona de uma clínica, e ela não pode trabalhar porque está segurando o neném no colo, porque eu fui lá em Salvador, profetizei na vida dela. Eu liguei para ela ontem e falei, está chateada, né? Apóstolo, eu queria tanto trabalhar. Por que eu estou falando isso? Se eu não tiver uma boca assertiva, eu boto o bebê na barriga da pessoa errada. Porque eu posso falar e Deus faz. Apóstolo, mas é sério assim você fala e Deus faz? Sim. Êxodo, se não me engano, Êxodo capítulo 8, versículo 13, e também Êxodo capítulo 8, 31. Deus fazia conforme a palavra de Moisés. Não é Moisés que fazia conforme a palavra de Deus, não. Deus fazia conforme a palavra de Moisés. Moisés falava, Deus assinava embaixo. Então, Deus tem que confiar muito em uma boca para entregar um poder como esse. Por isso, essa palavra, essa letra é uma das letras que mais impacta nesse ano, que é o ano profético. Amém, meu amigo? Amém. Apóstolo, quer fazer alguma pergunta ao apóstolo Ricardo Ribeiro sobre o assunto? Quer acrescentar algum conhecimento antes de entrar na experiência que o senhor teve lá na universidade? Não está saindo o seu som, apóstolo. Está sem som. Perdão, eu tinha botado no mudo e esqueci. Ah, ok. Estou dizendo que não tenho pergunta, porque foi muito claro, né? Estou ouvindo desde o começo a live. Muito claro, é um assunto, eu gosto muito desse assunto. Também estudei hebraico há muito tempo, né? Eu gosto de pesquisar essas coisas. Ignorar o hebraico é deixar de abrir um portal de revelações, mensagens poderosas de edificação para o corpo de Cristo, né? E, enfim, há realmente uma nuvem de revelação em torno desse alfabeto, não tem dúvida disso, né? Os judeus de origem, os que falam o hebraico como língua mãe, eles têm uma autoridade extra para falar sobre isso, mas nada nos impede de pesquisar, né? Pesquisar, aprender e tentar usufruir o máximo possível do que há de liberação nesse assunto. Está muito claro, tudo muito claro, viu? Agora, como que aplica, apóstolo Ricardo, o apóstolo também já pode falar, como que nós acessamos esses portais? Isso tem a ver com a letra do meu nome, isso tem a ver com o conhecimento que eu tenho, eu queria saber a prática disso. Pastor William, isso é um bônus. A ativação dos portais é um bônus. Existem vários bônus para quem se aproxima de Jerusalém, de Israel. Então, se você aproxima teu coração de Israel, se você aproxima tua fé de Israel, se você começa a estudar sobre a história de Israel, se você tem a chance de visitar Jerusalém, igual nós vamos agora em outubro, essas letras se descompactam dentro de você. Entendi. Deus não vai dar o poder dessas letras para quem está paganizado na mente. Deus não vai dar o poder dessas letras para quem está preso numa religiosidade gospel.
Por isso eu tenho assumido como missão, conectar os cristãos à mentalidade de Israel. Entendi. Entende? Esse é um bônus. Não tem nenhuma oração que eu possa fazer, Senhor, ativa as letras em mim. Deus não vai ativar. Isso é natural, vai acontecer naturalmente. Entendeu, pastor? Show. Ficou claríssimo, mais claro que isso, como o apóstolo disse. Então, se você quer... Posso pedir um favor para vocês? Pode. Eu vou ter que abastecer o carro aqui, nós estamos na estrada. Vocês me dão aí uns minutinhos, aí eu entro de volta, pode ser? Sim, quando o senhor voltar, o senhor já vai falar do que viveu aí, que o senhor possa e sinta de compartilhar. Perfeitamente, perfeito. Tá, quando Obrigado. o senhor estiver pronto, o senhor faz o pedido para o apóstolo Ricardo, só para a gente saber. Tá bom, tá ótimo. Tá bom. Então, assim, amados, muito, muito tremendo isso. Essa tua palavra final, acho que fecha muito bem todas essas explicações e trazer esse conhecimento, porque não, pelo menos para mim, né, ouvir tanto esse conhecimento aí e não saber como aplicar isso na minha vida, talvez não fosse tão produtivo, né? Então, eu agora já sei que se eu quero desfrutar desses benefícios, eu tenho que conhecer o alfabeto, tenho que conhecer o que eles significam. E aí, gente, mais uma vez, então, você que está na live aí, isso está muito mais fácil agora para você e para mim, né? Que é adquirir o livro do apóstolo Ricardo, que ele conta esse livro. Eu queria que depois que você falasse aí, já falasse sobre o livro, falasse para a nossa audiência como que pode ter acesso a esse livro, né, para poder justamente a gente ter acesso a esse conhecimento, para que então a gente possa desfrutar dessas bênçãos. Amém. Obrigado, pastor. Antes disso, eu queria te falar uma coisa, algo que o Espírito Santo também falou no meu coração aqui. Toda vez que você escuta sobre as letras hebraicas, o teu espírito se alegra, o espírito salta dentro de você, você já está ativado para elas. Você já está pronto para elas, para viver essa unção. Tem gente que escuta sobre isso, eu prefiro grego. Eu lembro que no seminário teológico o pessoal falava, eu prefiro hebraico, eu prefiro grego. Não tinha entendimento nenhum. Entende? Hoje nós entendemos. Agora, o judaísmo, o cristão, para entender Israel, é como você mandar uma pessoa atravessar uma floresta com um facão sem fio. Uma floresta densa com um facão sem fio. É quase impossível. Isso é o cristão para entender Israel. Porém, diz o Senhor e não eu, nesse tempo ele colocou as melhores espadas e as melhores facas na nossa mão. É o Zaim. Deus abriu todos os acessos para Israel. Amém? Alguém perguntou, por que Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega? Você que está dizendo o que ele disse. Vou deixar um dever de casa para você. Você que está dizendo o que ele disse. Não, a Bíblia está dizendo. Estuda aí. É um dever de casa. Então, assista a live do início que ela foi falado. O pastor William quer ajudar vocês, que ele é pastor. Pastor ama as ovelhas. Eu sou profeta. Não, então, vou seguir a hierarquia. Eu vou só dizer para ela o seguinte, que se ela pegar o início da live, ela vai ter a resposta. Gente, então... Fala do livro. Eu estou lançando um livro. O pastor William deu a graça de fazer essa live com ele, né? Entramos pela minha, porque deu problema. Foi ele que me convidou. Eu estou lançando um livro onde eu ensino tudo isso sobre o poder das letras hebraicas de uma maneira revelada. Você vai olhar e vai falar assim, tem tudo a ver comigo, essa letra tem o meu nome. No final eu digo como aplicar isso na tua vida. E esse livro se chama Os Portais do Aleph Beit. Aleph Beit significa alfabeto em hebraico. São 22 portais do Aleph Beit. Os livros, pastor William, estão na gráfica rodando. Eles vão chegar aqui. Inclusive, eu quero te indicar essa gráfica depois. Você lançar seus livros. Tá. Um ex-discípulo meu. Então, os livros estão na gráfica rodando. E eu já vendi mais da metade deles. Eu fiz uma tiragem boa. Eu estou achando que antes do livro chegar, eu já vendi todos. Provavelmente, porque tem pouco material com essa abordagem.
Então, você já vai trazer, vai nos dar um material já mastigado, né? É que eu Mastigadinho. falei, não adianta a gente fazer essa live, você fazer o comentário do valor profético, né, fazer algumas aplicações da Bíblia para nossas vidas, se a gente não tem conhecimento de como fazer isso se tornar real na nossa vida, nós desfrutarmos desse benefício, né? Então, essa é a prática, é a parte prática dessa live. Então, além do que nós já falamos aqui, o próprio livro vai trazer esse caminho de como você usufruir dessa bênção. Tem gente perguntando como adquirir o livro, fala aí para o pessoal. Eu vou jogar meu número do meu WhatsApp aqui. Você fixa, por favor, pastor. Não, você, que tu está na tua live. Ah, eu fixo, né? Tá vendo? Eu tô totalmente submisso. Deixa eu aproveitar aqui. Então, gente, a live seria no meu Instagram, tá? Começamos no meu Instagram. Aliás, quem está aí na live e não me segue ainda, me segue lá. Pastor por extenso, Pastor William Leonardo, WL, William com M de Maria, e me segue lá. Só que a gente estava tendo uma dificuldade com a questão do som, e aí a gente mudou para o Instagram do Apóstolo, e realmente depois foi melhorando, ficou ótimo. Então, por isso que a live foi anunciada no meu Instagram, mas está sendo feita no Instagram aqui do Apóstolo. Então, vocês que estão aí, nos ajude nessa divulgação, porque se alguém comentar, o pastor William falou que ia ter live, mas não teve. Não, teve sim, só que foi lá no Apóstolo. Porque eu também não salvei a outra live. De repente, até podia ter salvado e deixado lá o recado no final, mas eu preferi não salvar, tá? Mas, de qualquer forma, depois eu vou baixar essa live e vou colocar lá também para mim. Mas só para esclarecer para quem chegou, né? Poxa, o pastor colocou que era no Instagram, foi no outro, mas foi por essa situação que aconteceu do som não está legal. Eu até acho, apóstolo, que foi o meu tempo aqui, porque eu percebi que quando a chuva aqui parou, que tava uma chuvarada grande aqui, inclusive com trovoadas, eu percebi que o som melhorou, né? O som melhorou. E, gente, eu não saio da live, porque o apóstolo Gerson vai voltar para a live aqui, ele só está abastecendo, ele está voltando lá da universidade, lá onde está acontecendo o Mover de Avivamento, e ele vai aqui em primeira mão, né, compartilhar algumas coisas conosco, não vai demorar muito, porque ele com certeza vai fazer live amanhã falando sobre isso, mas ele vai nos abençoar aqui, vai nos honrar nessa live, falando um pouquinho daquilo que ele sentiu no coração de compartilhar, já do que ele viveu lá no avivamento que está acontecendo lá na universidade. Continua, apóstolo Ricardo. Não, é isso aí, gente. Olha, eu tenho um Instagram com 17 mil seguidores, mas eu deixei ele de lado. Eu estou começando um do zero, que é esse aqui. Então, se vocês quiserem me seguir, também vão ajudar a aumentar um pouquinho o número de seguidores. Esse Instagram novo, limpinho, arrumadinho que eu estou fazendo. De vez em quando é bom limpar e começar de novo, né? Não me importa a quantidade de seguidores, importa a quantidade de pessoas que estão conectadas de verdade conosco. Sim. Então, o livro, gente, esse aqui é o meu número do WhatsApp. Você pode printar a tela. A melhor coisa que tem é dar um print na tela. Depois você vai ver o número aí. Aí me chama, né? O livro é R$50 com R$50 com frete já para qualquer lugar do Brasil. Eu já vou pegar teus dados, você já compra, já paga. E semana que vem, ou daqui a 2 semanas, quando o livro chegar, os saquinhos já estão aqui, tá tudo aqui é despachar no correio, tá? E é isso, gente. O pastor William, eu estou atrasado para um compromisso, mas eu estou preocupado, eu acho que se eu sair, pode fechar a live, como está na minha, né? Então, sim, não tem problema não. Se você falar que está para esperar, amém, senão a gente encerra. Nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando do Jefferson Neto. Fazer o quê, né? É o chefe. Então fala alguma coisa aí enquanto o chefe chega. Não entendi. Fala alguma coisa aí enquanto o chefe chega. Não, amém. Bom, gente, compartilha essa live. Ela é uma live que traz esse entendimento, te conecta com a letra hebraica.
essa questão que o apóstolo Ricardo falou é muito importante, de levar os cristãos a esse entendimento, de conhecer mais a história dos judeus, né, o hebraico, tudo aquilo que envolve, né, o povo que Deus elegeu. A gente não pode esquecer isso. O povo que Deus elegeu para ser modelo. E que, por nós termos recebido aqui no Ocidente um evangelho greco-romano, nós acabamos perdendo muito de coisas espirituais, né? De desfrutar de coisas espirituais, porque a gente não teve acesso. E aí, como a gente ficou tanto tempo dentro de um evangelho romanizado, a gente acaba... o apóstolo mandou o pedido aí, o apóstolo Jefferson te mandou o pedido. A gente acaba, então, tendo esse preconceito, essa barreira, né, de se conectar com as coisas dos judeus por causa dessa mentalidade que foi criada. Pastor William, antes do apóstolo Jefferson começar a falar, só um extra aqui. Uma maneira também de vocês que querem se conectar com o hebraico, escutem louvores em hebraico. Isso faz uma diferença. Isso, olha, eu sugiro, depois você assiste a live de novo, para pegar o nome direitinho, que eu não vou digitar agora. Eitan Katz. Procurem Eitan Katz e Abraham Fried. Procure essas duas pessoas e escutem os louvores deles. São tremendamente ungidos e em hebraico. Apóstolo. Amém. Apóstolo Jefferson, agora para a gente começar aí caminhar para o final dessa live, compartilhe aquilo que você sentiu no seu espírito e no seu coração, dessa experiência que o senhor foi viver lá nesse tempo profético de avivamento, e que o senhor foi uma das pessoas que Deus levantou nesse tempo para profetizar, e agora a gente está podendo ver, né, aquilo que foi profetizado, ver acontecendo no Brasil, que já está acontecendo, agora de uma forma mais emblemática nos Estados Unidos, porque eu pelo menos que eu, não sei, me corrija se eu estiver errado, desde que começou esse novo tempo de avivamento, né, que foi da pandemia para cá, eu não lembro de nos Estados Unidos ter nenhum movimento de avivamento nessa dimensão. Compartilhe com a gente. Ok. Bom, primeiro eu quero expressar aqui minha alegria de ver vocês conectados, né, ver que Deus está conectando um grupo de pastores. Esse grupo só aumenta, né? São pessoas com o mesmo tipo de fome e sede, né? Por mais de Deus. Eu costumo dizer que é fome e sede pelo autêntico, né? E pessoas que cansaram da mesmice, cansaram da religião, cansaram de imitações baratas, né? Que estão em busca do autêntico. Então, estou feliz com isso. Número 2, eu fiz uma live mais cedo no YouTube, e a live eu coloquei, o tema eu coloquei, estou chocado. Que é exatamente isso, né? Eu estou voltando, estamos na estrada ainda, paramos aqui para comprar umas coisas, abastecer e tal, e nós paramos voltando, né, do local, e a gente conversando entre nós. Estamos em 4, eu, pastor Diego, meu filho, e 2 obreiros. E a gente falando sobre algumas lições que aprendemos, tá? Eu não vou falar de todas elas, porque tá gravado na minha live lá. Eu falei sobre 5 lições que nós aprendemos. Eu quero destacar algo interessante, tá? Que é a clareza de como Deus é capaz de começar um avivamento onde Ele quiser, a hora que Ele quiser. Ele começou um avivamento na capela de uma universidade. Não é uma igreja. As pessoas que estão lá não são de uma mesma denominação. São estudantes de uma universidade. E do nada, quarta-feira, à tarde, eles se reuniram para cultuar o que era normal. Aliás, o culto era de manhã, começa às 10 da manhã. Para cultuar, fizeram o culto normal, o culto foi, terminou, e o culto terminou, um grupo quis ficar, nós vamos ficar aqui adorando a Deus. Nessa milha extra que eles andaram, a glória de Deus desceu no lugar e pairou lá e está pairando lá até agora. Entendeu?